Pioneiros em trazer o conceito PBM no Brasil, nascemos com um grande propósito: promover o acesso à saúde e adesão ao tratamento para uma vida melhor. Ajudamos na criação de diversos programas de descontos, como Farmácia Popular, que deram acesso a medicamentos para mais de 50 milhões de brasileiros. Construímos de um jeito inovador uma rede ampla e conectada de farmácias, clínicas, laboratórios e startups. Nunca deixamos de nos desafiar para simplificar o nosso sistema de saúde. Temos a missão de facilitar o acesso ao tratamento certo, para a pessoa certa, no valor certo. E agora, trazemos uma nova proposta. Queremos transformar a experiência que entregamos aos clientes dos nossos clientes. Nossa inspiração conceitual é o oxigênio, um elemento fundamental para revitalizar, que é acessível a todos e é essencial à vida. Então, todos nós da E-Pharma assumimos um novo compromisso. Vamos oxigenar a saúde, renovar os ares, tornar tudo mais ágil, moderno, acessível. E para refletir essa mudança, a nossa marca evoluiu. Está mais próxima e conectada. Tudo para gerar ainda mais benefícios, fazer circular informação e inovação, tornar fluidas as conexões entre nossos parceiros. Queremos impulsionar esse ecossistema e gerar grandes movimentos. Vamos levar uma plataforma completa de soluções inteligentes e digitais a diversos segmentos. Conectar nossos clientes aos seus clientes com muita tecnologia e muito cuidado humano. Esse é o nosso jeito de oxigenar a saúde. Então, vamos juntos transformar esse sistema, porque a saúde só vai ser mais fácil quando for para todos. E-Pharma, oxigenando conexões. Por quase 2 anos, tivemos que adaptar o nosso estilo de vida, hábitos e rotinas. E o Tangerino se fez presente na vida de mais de 7.000 empresas durante todo este tempo, avançando e nos adaptando junto a vocês. E com as nossas vidas voltando à normalidade e a vacinação cada vez mais avançada, isso não seria diferente. Conheça as novas funcionalidades do Tangerino, feitas com carinho para continuar cuidando dos seus colaboradores de forma segura e tecnológica em qualquer modelo de trabalho. Agende uma demonstração e inove a gestão de jornada de trabalho na sua empresa. Salve, salve galera dos 4 cantos do Brasil, norte, sul, leste e oeste, bom dia! Eu sou Del Moraes e estarei com vocês na condução da 3ª edição do RH Top Talks, direto do Villa Blue Tree Transatlântico. É com muita alegria que o RH para você recebe todos vocês, mesmo que de forma virtual. Teremos uma imersão em conhecimento, troca de experiências e aprendizado. Vamos conhecer as empresas responsáveis pela realização deste evento?
Somos Creditas at Work, a primeira carteira de benefícios do RH. Sua gestão mais simples e sem custos adicionais com cartão de benefícios flexíveis, com VA, VR, premiação e mobilidade, educação financeira online, empréstimo consignado 100% digital, seguros, saúde odontológico e vida com o melhor custo-benefício, antecipação de salário feita pelo colaborador, Creditas Store, loja virtual exclusiva, previdência privada personalizável. Descubra tudo em nosso site. Pioneiros em trazer o conceito PBM no Brasil, nascemos com um grande propósito: promover o acesso à saúde e adesão ao tratamento para uma vida melhor. Ajudamos na criação de diversos programas de descontos, como Farmácia Popular, que deram acesso a medicamentos para mais de 50 milhões de brasileiros. Construímos de um jeito inovador uma rede ampla e conectada de farmácias, clínicas, laboratórios e startups. Nunca deixamos de nos desafiar para simplificar o nosso sistema de saúde. Temos a missão de facilitar o acesso ao tratamento certo, para a pessoa certa, no valor certo. E agora, trazemos uma nova proposta. Queremos transformar a experiência que entregamos aos clientes dos nossos clientes. Nossa inspiração conceitual é o oxigênio, um elemento fundamental para revitalizar, que é acessível a todos e é essencial à vida. Então, todos nós da E-Pharma assumimos um novo compromisso. Vamos oxigenar a saúde, renovar os ares, tornar tudo mais ágil, moderno, acessível. E para refletir essa mudança, a nossa marca evoluiu. Está mais próxima e conectada. Tudo para gerar ainda mais benefícios, fazer circular informação e inovação, tornar fluidas as conexões entre nossos parceiros. Queremos impulsionar esse ecossistema e gerar grandes movimentos. Vamos levar uma plataforma completa de soluções inteligentes e digitais a diversos segmentos. Conectar nossos clientes aos seus clientes com muita tecnologia e muito cuidado humano. Esse é o nosso jeito de oxigenar a saúde. Então, vamos juntos transformar esse sistema, porque a saúde só vai ser mais fácil quando for para todos. E-Pharma, oxigenando conexões. Por quase 2 anos, tivemos que adaptar o nosso estilo de vida, hábitos e rotinas. E o Tangerino se fez presente na vida de mais de 7 mil empresas durante todo este tempo, avançando e nos adaptando junto a vocês. E com as nossas vidas voltando à normalidade e a vacinação cada vez mais avançada, isso não seria diferente. Conheça as novas funcionalidades do Tangerino, feitas com carinho para continuar cuidando dos seus colaboradores de forma segura e tecnológica em qualquer modelo de trabalho. Agende uma demonstração e inove a gestão de jornada de trabalho na sua empresa.
Muito bom dia, galera! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à edição 2022 do RH Top Talks. Que prazer enorme estar aqui com vocês, eu estou muito, muito feliz mesmo. Quero dar boas-vindas para todo mundo que está chegando, para ficarem à vontade, sintam-se em casa, usem o chat. Eu fiquei marcando na memória que a gente precisa falar do chat. Portanto, já estou falando antecipadamente. Usem o chat, interajam entre si e com a nossa participante. E sejam muito bem-vindos a essa entrevista, que hoje é sobre diversidade, inclusão e acessibilidade. Eu vou fazer uma breve descrição sobre mim, pensando nas pessoas com baixa visão ou nenhuma visão. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, cabelo castanho, olhos castanhos. Eu estou, no fundo, eu estou em frente a um banner do RH Top Talks e logo branco com um fundo lilás. E estou ao lado da minha convidada, que é a Ana Paula Prado. Ela é CEO do InfoJobs, a quem eu dou muito boas-vindas, viu, Ana? Obrigada. Bom dia a todos. Muito bacana estar aqui hoje. Eu vou aproveitar aí a descrição e também fazer uma descrição sobre mim. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, cabelos encaracolados, de 43 anos, e estou ao lado dele, aqui na entrevista. Bom, muito obrigada pelo convite. Imagina, o privilégio é todo nosso, Ana. Eu quero, para a gente começar, porque a gente tem só 30 minutinhos, é muito curto o nosso tempo, e eu quero extrair o máximo de conteúdo dessa nossa oportunidade conjunta aqui. Ana, queria começar te perguntando o seguinte, sobre os processos de recrutamento e seleção. A gente tem, e aí uma pesquisa recente, inclusive, do InfoJobs, mostrou que 49% dos profissionais disseram que já sofreram algum tipo de preconceito durante os processos seletivos. E isso aconteceu para 30% deles por preconceito étnico ou racial, para 20% foi uma questão de preconceito social, para 14% foi uma questão de gênero. Quer dizer, é absolutamente comum, infelizmente, que haja preconceito durante o processo seletivo. E aí, perguntando especificamente dos processos de recrutamento e seleção, o que a gente pode fazer, o que é feito para que a gente possa lidar, para que a gente possa combater esse tipo de viés, esse tipo de preconceito? Quais são as ações reais que a gente pode, de fato, encaminhar dentro das organizações para combater isso? Tá, vamos lá. Eu acho que, para falar de recrutamento e seleção, a gente tem que voltar um pouquinho antes, porque existe uma responsabilidade corporativa. As empresas elas são bastante responsáveis por essa questão, de diversidade, equidade, inclusão. Então, a comunicação ela é primordial. Então, as empresas elas precisam comunicar com os seus colaboradores. É óbvio que essa tem que ser uma pauta estratégica. A empresa ela tem que ter o interesse em ter um recrutamento e seleção diverso, e antes até de ter um recrutamento e seleção diverso, ela tem que ter o interesse em atuar com diversidade, com inclusão. Então, acho que a comunicação é um primeiro pilar. As pessoas que estão fazendo o processo seletivo, elas são pessoas, e você falou bem, você utilizou a palavra, as pessoas elas acabam tendo vieses. E a comunicação é uma forma da gente falar sobre os vieses e combater os vieses. Então, são pessoas que estão fazendo os processos, e a gente tem que pensar que aquelas pessoas elas estão representando a empresa ela precisa tomar esse cuidado, ela precisa participar aí, desse processo. Tá? É claro que, quando a gente faz um zoom para o recrutamento e seleção, apenas a ação de recrutamento e seleção, hoje nós temos diversas funcionalidades, diversas tecnologias que nos ajudam a diminuir os vieses. Perfeito. Por exemplo. Então, quando a gente está falando de um processo seletivo em que nós queremos não ter nenhum preconceito quanto ao gênero, por exemplo, eu já vou naquele processo, eu posso ter uma entrevista, eu posso deixar oculto essa informação dentro do currículo, então o nome, e isso as consultorias fazem há muito tempo. Há bastante então, tempo, é verdade. Essas são ações que você já pode ali ter dentro do recrutamento e seleção, e a tecnologia ajuda muito dentro desse processo. Então, desde uma entrevista às cegas, até uma triagem em que você não consegue ver qual que é o perfil daquele candidato. Tá? Mas é claro que existem outras ações também dentro de recrutamento e seleção que você pode atuar com diversidade para os processos seletivos, como, por exemplo, uma ação afirmativa, em que você vai fazer um processo para
um determinado público. Tá. Né? Tá. Eu acho que é isso. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, eu imagino que a comunicação é importante, a estratégia da empresa é super importante, na verdade, está em primeiro lugar. Verdade. Depois disso, a gente lembrar que são pessoas que estão fazendo processos seletivos. E os recursos, as plataformas que são usadas, elas têm que ser plataformas orientadas e que auxiliam a diminuição dos vieses. Perfeito, perfeito. Tá. A gente vai falar sobre ações afirmativas e mais sobre tecnologia daqui a pouquinho. Legal. Quero só renovar o convite para quem está assistindo a gente para interagir com a gente, mandar perguntas no chat, tá bom? Mas eu queria te perguntar do momento seguinte, quer dizer, passado o recrutamento, a gente tem uma questão cultural, como você falou, estratégica para as empresas. E aí eu queria te perguntar como é possível trabalhar cultura dentro do ambiente, pensando no ambiente físico, a gente está retomando agora as atividades nos escritórios e tudo mais. Como é que as empresas têm visto isso do ponto de vista estratégico? Quer dizer, como trabalhar diversidade, inclusão e acessibilidade no ambiente de trabalho de forma cultural, Ana? Eu acho que, hoje em dia, diversas pesquisas já mostram que a diversidade e a inclusão, ela, além de ser um tema importante para nós como sociedade, né? Porque nós, como empresa, nós temos uma responsabilidade com a sociedade, mas ela também é algo que nos traz resultados quanto a negócios, porque Perfeito. as pessoas que estão trabalhando são pessoas diversas e elas são pessoas que estão falando com os nossos clientes. Os nossos clientes cada vez mais valorizam a diversidade. Exatamente. Isso é muito importante, né? Cada vez mais, quando a gente tem times diversos, a inovação ela acaba acontecendo. Eu acabo pensando em diferentes públicos, né? Então, para o negócio, isso é muito importante, mas agora eu me perdi um pouquinho, mas... Não, para o negócio isso é muito importante. Exatamente. Para o negócio isso é muito importante e as empresas elas precisam atuar além do recrutamento. Então, quando eu penso em diversidade, eu estou falando sobre quantas pessoas estão trabalhando e que são diversas dentro da minha organização, né? Eu posso saber isso, posso iniciar todo esse processo com um censo, para entender qual é a minha realidade, qual que é o meu público hoje. Perfil do capital humano. Qual que é o perfil do capital humano. A partir daí, ou antes disso, é importante entender o que precisa ser mudado. Tá. Então, onde é que você quer mudar dentro da sua empresa? Então, vamos supor que você tem uma liderança, você tenha, de fato, mais pessoas, mais mulheres trabalhando dentro da sua empresa, só que os cargos diretivos eles são todos masculinos, né? Todos ocupados por homens. Então, a empresa ela pode ter uma estratégia ali de mudar, né, aquela posição dentro daquele cargo diretivo e colocar mais mulheres. Né? Daí a gente começa a trabalhar com a inclusão também. Né? Então, não é só ser diverso, não é só ter em quantidade, né, os colaboradores diversos, mas dar oportunidade para todos os públicos, para todos os perfis. Tá? Perfeito. Então, tem que rodar um diagnóstico antes. Tem que rolar um diagnóstico, claro. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um motivo para essa estratégia. Existe, sim, né, depois de um motivo para a estratégia, essa estratégia ela precisa ser difundida, e isso deve ser vivido no dia a dia, e por isso que cultura tem que fazer muito sentido. Então, a cultura ela tem que acontecer. Não adianta nada eu ter um processo seletivo diverso e não estar preparado para acolher essa diversidade dentro da empresa, porque acaba sendo uma ação deslocada. Eu tenho uma ação isolada, em que tem muito sucesso, então, na hora que eu faço um próximo censo, eu falo, cheque, né? Consegui aqui esse ponto. Só que ela é descontinuada, ela acaba não acontecendo. E aquelas pessoas que entram, elas são pessoas que não são bem recebidas, né? E não existe nenhum outro trabalho feito depois disso. É tipicamente quando é fazer por fazer, né? Exatamente. Está desconectado da estratégia do negócio, é outra pegada. Exatamente. E daí não tem resultado, né? Não tem resultado, não tem por que existir uma ação sem ter uma estratégia, sem ter um dado, sem ter um resultado, né? O que não é medido não pode ser, com certeza, não pode ser acompanhado e não pode ser melhorado. Então é importante ali dedicar um tempo, dedicar uma estratégia, e isso tem que fazer parte da cultura. Né? E é algo que é dividido entre todos na empresa. Né? Não é uma responsabilidade só do RH, é uma responsabilidade do RH, é uma responsabilidade de todas as lideranças, né? E é uma responsabilidade também depois dos colaboradores. Perfeito. Então, vamos lá. O programa de diversidade, inclusão, acessibilidade está conectado com o negócio, com a estratégia. Exatamente. Faz sentido na cultura organizacional e agora a gente vai implantar.
E aí eu acho que a tecnologia é uma aliada super importante. A gente tem falado muito de inteligência artificial nos processos seletivos, mas eu sempre digo que quem treina a inteligência artificial são pessoas também. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com os vieses que são imputados também no processo seletivo automatizado ou baseado em inteligência artificial. Como fazer isso, Ana? Medir é muito importante, né? Então, existem diversos recursos, inclusive a inteligência artificial nos ajuda muito, mas é muito importante nós medirmos todas as etapas dentro desse processo, né? Tá. Então, dentro da implantação, por exemplo, em que nós vamos começar a ter um processo seletivo mais diverso, como é que estão sendo essas etapas dentro do processo seletivo? Sim. Qual que está sendo a diversidade dos meus candidatos em cada uma dessas etapas, quem são as pessoas que estão evoluindo dentro dessas etapas e quem são as pessoas que não estão evoluindo dentro dessas etapas. O que eu preciso revisar dentro do meu processo seletivo para que eu não perca os candidatos que eu quero que estejam dentro do meu processo. Perfeito. A partir daí, a gente tem um primeiro ajuste, né? Depois de fazer esse primeiro ajuste, né, de entender realmente o que é necessário, o que é imprescindível para aquela minha posição, eu tenho a inteligência artificial já entendendo, né, uma análise sem os vieses, entre aspas, sempre, né? Sempre serão pessoas. Nós sempre teremos ali recrutadores, enfim, pessoas responsáveis por isso. Mas, obviamente, quando a gente está analisando, a gente diminui bastante e a inteligência ela está aprendendo com isso, né? Ela está aprendendo uma nova forma, ela está aprendendo dentro de um outro formato. Então, o recurso tecnológico ele é muito importante para não só a etapa da contratação, mas antes, né, entender quem são as pessoas que eu estou perdendo dentro do meu processo, se eu estou realmente trabalhando com equidade, dando a mesma oportunidade para todos os candidatos dentro do meu processo seletivo e trabalhando apenas com o que é realmente imprescindível para aquela posição, para aquela vaga. Né? Porque muitas vezes eu coloco, por exemplo, né, então a gente está falando sobre inglês fluente. Eu vejo isso, é muito comum. Né? Então eu quero que aquele meu candidato, aquele meu profissional, ele tem inglês fluente. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos dentro de um país em que, quando eu coloco o inglês fluente, eu já tiro quantos por cento da população? Sem dúvida. Tá? E daí é entender, realmente é imprescindível? Ou esse inglês ele vai ser usado em partes, ou eu vou conseguir depois trabalhar no desenvolvimento desse profissional, porque ele vai utilizar esse inglês só depois, né? Quando ele avançar mais um step dentro da carreira. Enfim, essa análise ela tem que acontecer. E é outra análise que tem que ser feita em conjunto, né? Não é só o RH, mas também os líderes, todos devem estar engajados dentro dessa construção. Mas tecnologia é fundamental para combater e para ajudar aí dentro desse processo. Perfeito. Ana, você diz uma coisa que eu acho essencial para quem trabalha com recrutamento e seleção, que é entender que o processo seletivo ele não acontece apartado do contexto sociológico, né? De jeito nenhum. A gente está dentro de um contexto sociológico super importante que precisa ser levado em conta. Então, de fato, igualdade de oportunidades é fundamental, mas é claro que a gente precisa levar em conta tudo que há ao nosso redor, todo o contexto, de fato. E aí a gente chega num ponto que eu acho importante. É um ponto polêmico, a gente sabe que... Aliás, o que não é polêmico hoje em dia? Hoje em dia, tudo gera algum tipo de debate. É natural que seja assim no ambiente social em que a gente vive hoje, e o ambiente virtual, principalmente. Mas eu queria falar sobre as ações afirmativas, né? A gente teve recentemente, acho que não foi só a Magalu, outras empresas já fizeram. A Magalu talvez tenha sido a que teve mais destaque na mídia, nas mídias sociais e tudo mais. Mas a Magalu fez, por exemplo, processos seletivos para só trainees negros, por exemplo. E esse é um tipo de assunto que acaba gerando muita controvérsia e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, na sua opinião, na sua visão, qual é o caminho para essas ações afirmativas? De que maneira elas devem estar conectadas com as estratégias das organizações? Como é que elas impactam as estruturas das empresas? Tá. De fato, eu acho que tudo hoje é uma polêmica, mas cada vez mais nós estamos debatendo sobre os temas e isso é muito importante, né? Quando nós debatemos, nós falamos sobre, nem sempre coincidimos nas opiniões, mas nós estamos falando sobre algo e, geralmente, temas muito importantes, como, por exemplo, esse tema, as vagas afirmativas, que é uma novidade. Nós sabemos que até antes da ação do Magazine Luiza, outras empresas já atuavam dessa forma, mas realmente essa ação fez com que
teve uma outra dimensão e muitas empresas tomaram conhecimento. E que bom, porque eu acho que foi um start, aí, um pontapé para esse tipo de processo seletivo. Sim. Bom, como você disse, o negócio, né, dentro de um processo afirmativo. A empresa ela precisa entender o que realmente é necessário para um determinado departamento ou para o negócio, enfim. Né? Primeiro, a gente precisa entender, antes de fazer um processo afirmativo, qual que é o perfil de candidato que eu quero alcançar. Tá. O porquê que eu quero alcançar esse candidato. Então, quanto empresa ou enquanto líder, é importante a gente entender por que eu quero alcançar aquele candidato. E não só isso. Né? Depois de alcançado aquele candidato, como é que vai ser esse processo? Como é que você continua o desenvolvimento daquele profissional depois dele entrar na sua empresa? O quanto ele vai ser acolhido? O quanto a sua empresa ela entende que é necessário? Né? Enfim, acho que a gente já falou bastante sobre comunicação, sobre estratégia, enfim. Mas processos afirmativos eles são muito importantes para você realmente trabalhar em alguns perfis em que você tem uma defasagem dentro da sua organização. Perfeito. Né? Então, você está falando sobre um processo em que você vai trabalhar gênero, você vai trabalhar um tema racial, você vai trabalhar um tema etário. Então, você vai trabalhar com pessoas mais velhas. Acho que hoje a gente vê bastante com frequência, né, profissionais estagiários com mais de 50 anos, que é incrível. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Incrível. Isso traz muito valor para as organizações. Verdade. Tá? Mas como é que a gente recebe isso? Como é que nós recebemos isso quanto à estrutura? Né? Porque a parte da divulgação, o fazer o processo, a tecnologia já nos ajuda muito. Né? Nós sabemos como divulgar, nós sabemos como chegar até essas pessoas, nós já sabemos como engajar essas pessoas para o processo seletivo. Claro que existem todas as considerações que nós podemos fazer, né, dentro de engajamento, mas internamente, como é que a gente recebe essas pessoas e como é que a gente desenvolve essas pessoas depois da entrada. Né? Porque não pode ser apenas midiático, não pode ser apenas uma ação de marketing. Ela tem que ser uma ação genuína, ela tem que ser uma ação da empresa, da corporação, e que isso tem que continuar. E é importante também falar que eu acho que um processo, por exemplo, do Magazine Luiza, 90% das empresas grandes, das 500 maiores empresas do Brasil, são empresas que já trabalham diversidade, inclusão, equidade, enfim, no dia a dia. São empresas que já possuem equipes dedicadas, são empresas que já possuem recursos dedicados e orçamentos para isso. Né? Tá? Mas esse é um tema não só para grandes corporações, esse é um tema para todas as corporações. Então, quando a gente vê um processo como o Magazine Luiza, que fica bastante gigante, né, e toma essa dimensão, é importante, e é muito bacana, não só importante, mas bacana ver quantas outras empresas menores também têm essa preocupação. Perfeito. E passam também a pensar estrategicamente no negócio, em diversidade dentro dos seus negócios, é claro que dentro das suas realidades. Tá? Mas o processo afirmativo foi um grande passo. A tecnologia ajuda muito quanto a esses processos afirmativos. Nós conseguimos divulgar vagas para um determinado público, nós conseguimos chegar nesse público, então nós conseguimos chegar até esse público, conseguimos engajar o público. A partir daí tem uma inscrição e você consegue fazer todo o processo seletivo com essas pessoas. Mas é o pontapé inicial aí. Mas é um movimento em ondas, né? Como você falou, acho que vai se propagando e isso faz sentido. Só o fato de a gente estar debatendo isso, acho que já é muito positivo, né? Muito. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Tem comentário da Beatriz Antunes. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Muito bom, a tecnologia hoje em dia anda de mãos dadas com os processos de RH e, diferente do que pensam, não tira a humanização das etapas. É verdade, Beatriz, acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, essa coisa da tecnologia desumaniza o processo de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que quando a gente olha, né, e faz esse recorte para entender como é que a tecnologia está atuando, quando a gente pensa qual que é a experiência daquela pessoa dentro do processo seletivo, né, tem que ter esse cuidado, tem que lembrar que esses 200 inscritos são 200 pessoas. Exato. São 200 pessoas que têm expectativas, que estão buscando emprego, né? Então, a tecnologia ela colabora muito com isso para que essa experiência ela seja humana, para que a empresa ela consiga se comunicar com cada uma dessas pessoas e se comunicar como marca e empregadora. Perfeito. E o Davis Rezende Filho, também seja muito bem-vindo, Davis. Ana, grande prazer ouvi-la. O que você acha da mentoria para o diverso que chega na empresa?
Davis. Fundamental, né? É fundamental. É muito importante a gente falar sobre isso. É muito importante. A mentoria, ela nos traz mais conhecimento, ela nos traz mais experiência. Nem sempre nós temos essa experiência. A mentoria nos ajuda bastante na tomada de decisão, nos próximos passos. Então, é muito importante a gente contar com pessoas que já têm experiência, que já têm esse background para os próximos passos. Ana, a gente está com um tempo curto, eu vou dar uma cortadinha nas perguntas vamos aqui, lá. Mas vamos lá. E fiquem à vontade. A gente está com tempo curto, mas a gente dá uma esticadinha. Fiquem de boa e pode mandar perguntas, tá? O InfoJobs se uniu ao HandTalk recentemente e implantou a tradução simultânea em Libras. E, obviamente, a inclusão de pessoas com deficiência auditiva é também um tema super importante. A gente vai falar sobre PCDs daqui a pouquinho, eu queria só registrar que a gente teve o Troy Kotsur, um ator ganhando o Oscar, um ator surdo ganhando o Oscar recentemente, e acho que isso representou muito para a comunidade surda, mundo afora, né? E aí eu queria te perguntar o quanto iniciativas como a do InfoJobs, essa da associação com o HandTalk, somadas às ações que começam a dar mais visibilidade para esse público, tendem a contribuir para que o público surdo conquiste mais espaço, mais oportunidades, Ana? Eu acho que a gente parte da informação, né? Eu fiquei bastante impressionada quando eu tive o conhecimento que apenas 1% dos sites, tá, das plataformas, elas possuem acessibilidade. Caramba. E daí é um número que impacta. Assustador, né? É um número assustador. Então, o InfoJobs ele tem como propósito ajudar as pessoas. E como é que a gente pode ter um propósito de ajudar as pessoas a conquistarem emprego se nós não estamos pensando em todas elas? Perfeito. Né? Então, eu acho que aí nós unimos, né? Peraí, nosso propósito é ajudar pessoas e nós queremos que todas as pessoas conquistem os seus empregos. E como é que a gente melhora o acesso dessas pessoas que, enfim, né, por alguma deficiência não consegue acessar o site, enfim, não tem a melhor experiência. E isso unido à informação de que apenas 1% dos sites eles têm essa preocupação, nós entendemos que seria um passo muito importante para o nosso negócio, tá? Que legal. Aliado ao propósito. Que legal. Parabéns mesmo pelo trabalho. Mais uma perguntinha aqui. De que maneira... Aí a gente vai falar sobre home office, sobre pandemia. A gente ainda tem um modelo híbrido, ou talvez ele tenha vindo para ficar, a gente não precisa discutir isso. Mas, obviamente, que promover um ambiente inclusivo e diverso, num momento em que a gente não está necessariamente no escritório, nem necessariamente em casa, quer dizer, há toda uma... O trabalho à distância, de fato, traz novos desafios adicionais para quem quer trabalhar cultura e quem quer trabalhar diversidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Bom, realmente é bastante polêmico, a gente não precisa entrar nesse assunto, mas nós estamos debatendo isso há algum tempo, desde a pandemia, que nos trouxe questões bastante graves e tristes, mas também muitas reflexões e que nós podemos aproveitar aí, acho que ao longo dos próximos anos e para sempre. Mas, vamos lá, eu acho que o trabalho híbrido e o trabalho remoto, ele contribui para a diversidade. Tá. É claro que a gente tem que tomar um cuidado em relação à cultura, né? Nós podemos ficar mais próximo dos colaboradores quanto à comunicação, mas a vivência mudou bastante e a gente tem que ficar muito de olho nisso. Mas tem uma questão em relação à diversidade que está muito atrelada com o trabalho remoto ou o trabalho híbrido, que é a geolocalização. Então, vamos lá. Antes, nós estávamos muito acostumados a... Eu tenho um escritório em São Paulo, eu trabalho com pessoas de São Paulo, eu convivo com pessoas de São Paulo. Querendo ou não, né, você está ali, universos diferentes, nós estamos falando de uma cidade enorme, né, com muito diversa, mas nós estamos dentro da nossa cidade. Né? Dentro de um modelo 100% remoto, nós temos a possibilidade de trabalhar com pessoas de todo o Brasil. Né? Não só de todo o Brasil, mas também de todo o mundo, o que não deixa de ser diverso. Com certeza. O que não deixa de nos trazer mais conhecimento, porque diversidade também é você conhecer mais, também é você conseguir ver pela ótica do outro, né? Por uma realidade diferente da sua. Então, essa foi uma vantagem
que o trabalho remoto, né, trouxe para os negócios e eu acho que imagino que isso vá continuar sempre pensando nas posições que são possíveis, né? Então todas as questões que a gente já conhece quanto a isso, mas esse foi um ganho bastante relevante. Eu acho que olhar o trabalho remoto ou híbrido pela ótica da diversidade pode ser muito enriquecedor. Basta olhar, né? Basta treinar o olhar para isso. Exato. A gente tem mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, da Gabriela Godoy. Gabriela, também seja muito bem-vinda e obrigado pela pergunta. De que forma podemos preparar os nossos gestores e equipes para acolher essas pessoas? Acho que também tem uma questão de desenvolvimento de liderança para este tema importante, né, Ana? Super. Na verdade, a liderança ela tem que caminhar junto com o RH, né? Eu diria que, inclusive, que se o RH tem uma estratégia e a liderança não compra essa estratégia, é muito difícil a gente continuar com isso, né? É muito difícil que a empresa continue com o projeto. Mas o Davis ele trouxe uma pergunta em relação à mentoria que responde à dúvida da Gabriela, né? Os líderes eles precisam ser impactados, eles precisam ter a informação, eles precisam fazer parte do projeto, tá? E caso dentro da empresa a informação ela não exista, não que a informação não exista, mas o conhecimento não esteja 100% na empresa, acessível, é muito né? acessível, é muito importante buscar ajuda, né? É muito importante buscar referências, então, buscar um processo de mentoria, buscar fazer um benchmark com empresas dentro do mesmo setor, ou empresas com setores diversos, né? Buscar empresas locais, buscar empresas estrangeiras, né? Tudo isso faz com que a liderança ela tenha uma visão e ela entenda que isso faz muita diferença para o negócio, né? Que realmente isso é positivo, é impactante e que eles precisam caminhar junto com essa estratégia, né? Porque é fundamental que isso parta e que isso continue também através dos líderes. Com certeza. O InfoJobs frequentemente desenvolve algumas pesquisas, a gente sabe, porque a gente, inclusive, reverbera e divulga essas pesquisas, os resultados das pesquisas lá no RH para você, no portal. E uma delas, feita em 2021, mostrou que 78% dos profissionais com deficiência já foram desacreditados por líderes e recrutadores. E aí, obviamente, isso é bem alarmante, porque a gente vê que outros tipos de programas eles têm uma aceitação, às vezes, melhor, mais ampla, digamos assim, e há poucas ações, de fato, para fomentar oportunidades e crescimento para o público PCD, de pessoas com deficiência. O que fazer para promover mais oportunidades para esse público e eliminar vieses inconscientes relacionados a esse tema específico, Ana? Bom, eliminar vieses inconscientes é conhecimento, né? É conversa, é realmente um desafio. Nós temos a pauta, né, de profissionais com deficiência sendo tratada dentro das empresas, dentro das grandes corporações, desde 1990. Então, faz bastante tempo que nós tratamos sobre isso e a gente percebe o quão difícil é, né, o tema. Nós já evoluímos muito, mas ainda temos muito para evoluir. Tem uma questão relacionada à acessibilidade, né, que também acaba impactando muito dentro dos processos, mas é importante a empresa discutir, é importante a empresa ser responsável, se colocar como responsável dentro desses processos e entender o perfil desses profissionais e dar oportunidade. Sim. Eu acho que trabalhar com equidade, né, dando oportunidade a todas as pessoas, é fundamental. Né? É fundamental para que esse número ele deixe de existir, porque é alarmante e bastante triste, né, que isso continue existindo, ainda mais numa pauta que já é discutida há muito tempo. Muitos anos, é verdade. Há muitos anos, né? Então, a diversidade, quando a gente fala uma questão de gênero, por exemplo, uma questão do público LGBTQIA+, é mais recente. Né? É mais recente. Está mais fresco na memória. Está mais fresco, né? Mas e a gente percebe o quanto que nós não evoluímos ou temos para evoluir. Evoluímos, sim, desculpa, mas temos muito ainda para evoluir nessa pauta. Né? Então, as empresas elas precisam repensar, precisam ter estratégias para esse público e conversas e conhecimento. Isso é muito importante. Com certeza. E eu tenho certeza que o InfoJobs está dando a sua contribuição para isso. Com certeza. Eu espero que a gente também aqui no RH Top Talks esteja
colocando uma sementinha a mais no coração de todo mundo que está nos ouvindo, que está nos acompanhando por aí. Quero agradecer imensamente sua participação. Ana, muito sucesso para você. Obrigado mais uma vez por estar junto com a gente aqui no RH Top Talks. Muito obrigada a você, muito obrigada a vocês que nos assistiram. Um prazer estar aqui. Um prazer para mim, um prazer para o InfoJobs. Então, precisando contratar pessoas, buscando recolocação, podem contar com o InfoJobs, porque esse é o nosso propósito. Muito bacana estar aqui. Obrigada. O privilégio é todo nosso e da nossa audiência, com certeza. A gente conversou... Perdão. A gente conversou hoje com Ana Paula Prado, ela é CEO do InfoJobs, e eu quero convidar você que está aí, ó, provavelmente em cima aqui da minha cabeça, aqui, ó, por aqui, você vai ver as abas, né? Aba de programação, aba de patrocinadores, convidados e tudo. Então, fica a dica para você acessar cada um desses links. Ali na programação, por exemplo, você consegue ver toda a nossa programação, toda a nossa grade, ver todos os temas de hoje e de amanhã. Inclusive, amanhã a gente vai ter sessões de mentoria. As sessões de mentoria, elas são limitadas, tem vagas limitadas, vocês devem guardar os seus lugares lá. Tem a aba de convidados também, onde você consegue ver o mini currículo de todo mundo, com link para as palestras e tudo mais. Obviamente, tem também a nossa área de patrocinadores, que, graças a eles, é que a gente está aqui, claro. Então, fica a dica também para você acessar ali a aba de patrocinadores e ver a nossa sacola virtual. É isso aí. Tem brindes virtuais para vocês coletarem por lá, tá bom? Eu agradeço mais uma vez pela audiência. Na sequência, eu quero que vocês fiquem ligados, porque tem palestra... Espera aí que a galera está me mandando mensagem agora. É isso aí, ó. Só acessar direto ali a aba de programação para você já acessar a próxima palestra, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.